como vocês estão? Eu sou a Tati do Aeroportando e hoje a gente vai falar de intercâmbio. Mas na verdade quem vai falar disso não sou eu, são os meus convidados. Eu vou trazer uma série de vídeos com alguns convidados falando um pouco da experiência deles, como foi estudar em outra universidade, em outra cultura, em outro país. Como foi também passar uma temporada fora de casa, passando alguns perrengues. Vão ser 10 perguntas para todos eles. Eles vão responder durante essas perguntas o que foi para eles o intercâmbio, contando um pouco da experiência deles e do olhar como que foi ficar uma temporada fora de casa. Bom, eu vou começar primeiro com o meu convidado, o Greg. Ele vai contar um pouco da experiência dele lá no IPB, na cidade de Bragança. Então, Greg, se apresenta um pouco pro pessoal e eu já quero agradecer a sua participação aqui. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas outras pessoas também que têm essa vontade de fazer intercâmbio e ir para outro país e tem certo bloqueio, algum medo. Então, já que meu muito obrigada por aceitar esse convite. Fala, galera, meu nome é Gregório, eu tenho 24 anos e queria agradecer a Tati primeiro por me convidar para compartilhar um pouquinho dessa experiência minha que foi meu intercâmbio lá para Portugal. No caso, eu estudo na FUMEC, né? Eu fui pela FUMEC para fazer a dupla diplomação e, no caso, o mestrado integrado no meu curso. Lá em Portugal, a graduação são 3 anos e o mestrado 2, enquanto aqui no Brasil, só a graduação são 5 anos. Então, a FUMEC conseguiu essa parceria lá com a faculdade. Eu pude fazer esse trabalho lá. A faculdade que eu fui foi o Instituto Politécnico de Bragança. Atualmente ela é há 7 anos seguidos o melhor Instituto Politécnico de Portugal e a 7ª melhor instituição de ensino do país. Então lá é realmente muito bom. A primeira pergunta é, o que levou você a escolher Portugal? O que me fez escolher Portugal, no caso, foi essa possibilidade da dupla diplomação. A FUMEC tem a oferta do PROME, né, que é o intercâmbio de 6 meses a 1 ano, que você pode ir para diversos países, inclusive eu cogitei até ir para Macau, na China, mas Portugal foi minha escolha justamente por essa dupla diplomação, por ser um projeto que ia agregar mais para o meu currículo e para a minha experiência, porque fatalmente eu teria que ficar pelo menos 1 ano lá. Então essa ideia já era mais atrativa para mim. A segunda pergunta, qual cidade você ficou? E qual região que ela fica mais ou menos ali em Portugal? Eu fiquei, como eu falei, em Bragança, né? É uma cidadezinha bem lá no nordeste de Portugal, fica mais ou menos 15 quilômetros da Espanha, assim. Ela fica no distrito de Bragança também, que lá em Portugal é dividido diferente aqui do Brasil, não é cidade, estado, país. Lá eles têm distrito, concelho, algumas outras divisões municipais lá. Mas era o município de Bragança, no distrito de Bragança e na região que eles chamam lá de Trás-os-Montes. A terceira pergunta, o que você mais gostou da cidade que você estava? Eu gostei muito da cidade, primeiramente porque por diversos fatores, na verdade. Primeiro porque foi a primeira vez que eu saí do país e foi, consequentemente, a primeira vez que eu morei sozinho. Então, isso eu acho que independente do lugar que eu estivesse, faria com que eu adorasse o lugar, adorasse a experiência de qualquer forma. Mas a cidade de Bragança é uma cidade que tem aproximadamente 40 mil habitantes, assim, sendo que é dividido basicamente entre universitários e idosos. Porque lá tem muita galera mais velha e os estudantes. Lá recebe muito estudante de fora, lá tem muito africano, lá tem muito brasileiro, assim, comunidade de mais de 700 brasileiros estudando lá. Foi uma cidade bem legal, diferente, porque eu vivo em Belo Horizonte, né? Uma cidade grande, muito grande. Então, assim, Belo Horizonte, essa cidade enorme que dá para fazer de tudo aqui, né? Acaba que às vezes vai parecer monótono viver numa cidade pequena igual foi Bragança, mas o fato de ter tantos universitários e lá tem balada todo dia, tipo, que também é um atrativo pra galera da nossa cidade, né? Uma coisa que me fez gostar muito. Eu tinha muito contato com gente de vários países e muitos brasileiros também, então foi uma experiência realmente muito bom, foi uma cidade muito certa para escolher. Acho que se eu tivesse ido para, por exemplo, Lisboa, que é a capital, gostaria também muito, mas ser uma cidade pequena, permitir conhecer mais todo mundo que estava na cidade, assim, porque você anda na rua, você vai reconhecer todo mundo. Você
Ou você vai ver a galera na universidade, ou você vai ver a galera na balada. Então você conhece todo mundo da cidade. Isso foi uma coisa muito legal, muito legal. A quarta pergunta, o que você achou da universidade que você estava estudando lá? A universidade, como eu disse anteriormente, é o melhor instituto politécnico do país e a 7ª melhor instituição de ensino. Então já dá para saber que é uma universidade boa, mas eu não fazia ideia de quão boa seria, porque eu acostumei com a FUMEC, né? E chegando lá, primeiro que tinha um campus maravilhoso, um campus muito diverso, com vários prédios, tem todas as áreas de conhecimento lá. A oferta prática, principalmente a oferta prática da faculdade, questão de laboratórios, em questão do que é passado nas matérias, foi muito bom. Além do fato de que, como eu estava fazendo mestrado, eu era obrigado a fazer minhas práticas referentes a ele, da minha tese, que consistiam em ir no laboratório sempre que eu não estava tendo aula, além de ir para campo para coleta de amostras, né? Então, a faculdade me permitiu fazer muita coisa e com essas idas a campo, a faculdade ainda me permitiu conhecer uma imensa parte do Nordeste de Portugal, dessa região toda ali, até o Vale do Douro, que é muito famoso lá. Então, assim, não tenho o que reclamar da faculdade, realmente não tenho o que reclamar, achei a faculdade muito boa. No primeiro dia que eu e meus amigos chegamos lá, a gente foi ter contato com o nosso coordenador do curso, ele já apresentou o campus pra gente, falou de alguns professores, então assim, eu achei muito bom. Além disso, lá tinha cantina que no programa da FUMEC a gente não tinha bolsa, mas tinham várias faculdades que ofereciam a bolsa alimentação, então a galera comia lá, e era uma comida bem boa, era uma comida bem farta, assim, comida portuguesa, né? Muito bom. E aí, pra gente que não recebia essa bolsa, se a gente quisesse comer lá, eram 2,30 €. Era uma coisa bem de boa o preço, então gostei muito. As matérias em si, que eu admito que eu não gostei tanto da forma que as aulas eram dadas, porque eu tive professores que passavam muito slide, só ficavam falando slide, tinha professor que a fonte dos slides dele era a Wikipédia, assim, então não tinha muita credibilidade, né? Mas isso não impediu que eu aprendesse também, porque a faculdade em si é muito boa, realmente é muito boa, não tem muito que reclamar. A quinta pergunta, o que você achou dos portugueses em geral? Os portugueses em geral, eu achei que em grande parte eles não queriam se socializar tanto com os estudantes que estavam chegando, né? No caso, a gente que é brasileiro, galera que era da África, até mesmo os europeus mesmo, os portugueses não aparentavam, em sua grande maioria, não aparentavam querer se socializar tanto com os intercambistas. Então, assim, você via na faculdade, você via nas baladas também, normalmente grupinhos de portugueses e grupinho de intercambistas. Grupinho de brasileiro entre brasileiros, grupinho de outros intercambistas entre intercambistas, mas tinha essa divisão bem clara, assim, sabe? Mas, obviamente, não é todo mundo. Então, eu pude conhecer muitos portugueses muito legais, que foram muito receptivos, que realmente tinham interesse em saber também como é que era o Brasil e tinham um pouco de conhecimento como estava no Brasil. Então, eu gostei dos portugueses, eu particularmente, apesar de que, infelizmente, muitas pessoas, brasileiros, africanos principalmente, sofrem muito preconceito. Isso já aconteceu diversas vezes, isso são coisas recorrentes, digamos, que sofrem realmente preconceito verbal, às vezes até agressão, sabe? Isso pode acontecer lá, no mundo inteiro, na verdade, né? Infelizmente, mas isso é uma coisa que muitas pessoas reclamavam de lá. Mas minha experiência em particular, tem muita facilidade de conhecer pessoas, foi muito boa. Eu gostei muito dos portugueses, achei uma cultura muito legal, uma cultura mais pitoresca, digamos, mas gostei muito. A sexta pergunta é para saber se você teve algum problema com o português de Portugal, porque a gente sabe que tem algumas palavras, algumas expressões que são diferentes daqui do português do Brasil para o português de Portugal. Sobre a língua deles, né? Português de Portugal, meu Deus. Quando a gente chegou lá e começou a ter aulas em português de Portugal, eu entendia mais inglês do que o português de Portugal. Eu realmente não conseguia entender o que eles estavam falando, o que os professores estavam ensinando. Eu ficava assim, gente, porque além de ser português de Portugal, a gente estava lá em Bragança, lá no Nordestão, então eles tinham um sotaque de interior. Então, assim, eles não iam falar a água, eles falavam ai água,
colocavam parecendo que tinha um I na frente do A. Então, assim, no começo foi muito difícil, mas é simplesmente uma questão de costume, porque afinal é uma língua bem parecida com a nossa, principalmente na escrita, né? Então foi questão de acostumar com o jeito deles falarem, com a fala deles e com algumas expressões deles lá diferentes das nossas. Acostumamos e desde então ficou muito fácil de entender, não era muito complicado. Eles têm essa questão de expressões típicas deles lá, por exemplo, aqui a gente vai pedir uma carona, lá eles vão pedir uma boleia. Eles falam pronto pra tudo, eles falam pronto, pois pronto. Eles têm muita mania de falar isso. São diversas expressões assim características que já tem um tempinho que eu voltei, então não tem todas assim gravadas na minha cabeça, mas são diferentes daqui, mas que também são fáceis de aprender, não tem muita dificuldade não. A 7ª pergunta é: você passou algum perrengue por lá? Sobre os perrengues. A gente sempre vai passar perrengue viajando, né? Não tem como. É impossível não passar perrengue viajando. Eu acho que é uma coisa... Eu aprendi que faz parte da viagem você passar perrengue, até para deixar ela mais prazerosa quando você consegue vencer o perrengue. E lá em Portugal não foi diferente. Às vezes perdia ônibus, atrasava para ônibus, tinha que correr com mala e tal, porque lá na minha cidade, principalmente, a gente tinha táxi, mas era caro. E no mais era a pé. Então, por exemplo, da minha casa até a rodoviária, eu queria pegar um ônibus para ir para Lisboa, para Porto, eu tinha que ir a pé, com mala. Então, assim, já é meio complicado. Se a gente não saía com uma antecedência boa, a gente atrasava. Mas em Portugal em si não foram tanto. Eu não tive problema de morar sozinho foi tranquilo. Lidar com os portugueses também foi tranquilo. Então, assim, lá em Portugal mesmo, na minha vidinha, não. Às vezes falta dinheiro, né? Porque euro também, né? Se a gente receber euros, mas com os pais transferindo em reais, é bem apertado. Então acho que esse era o principal perrengue, na verdade, a questão financeira, que não dava pra fazer tudo. Mas isso também é uma vantagem de Bragança. Bragança era muito barato. Eu gastava com comida semanalmente, tipo 20 euros. Assim, pra entrar nas baladas era 1 euro que convertia em consumação, quando não era de graça. Então, assim, era bem barato. Por mais que faltasse dinheiro, às vezes era bem de boa. Agora, pela Europa, os perrengues foram um pouquinho maiores. Coisa de quase ficar preso em países, assim, por não conseguir pegar voo, coisas do gênero. Perdendo bens próprios, perder carteira, coisas assim, aconteceram não só comigo, mas com quem tava viajando comigo, mas são perrengues que quando você tá viajando, você sabe, né? É complicado de resolver, assim, na hora e tal. Não tem muito o que fazer, você só aceita. A 8ª pergunta é a seguinte: você conseguiu viajar enquanto você tava por lá? Pela Europa mesmo ou por Portugal? Porque a gente sabe que tem uma certa facilidade, né? Consegui viajar muito por lá. Infelizmente, até pela questão do dinheiro, igual eu falei, eu não consegui conhecer os países a fundo, mas eu consegui ir em 11 países além de Portugal. Contando que Portugal foram 12. Então foram muitas viagens e viagens realmente baratas. Eu fiquei impressionado com o preço das viagens. Conheci a maioria das capitais por lá. Eu não fui para a França e para a Itália, que são lugares que todo mundo vai, porque eu realmente queria conhecer o país inteiro. Eu não queria ir só para Paris, eu não queria ir só para Roma, entendeu? Eu queria ir para o norte e para o sul desses países para poder conhecer o que tem por lá. Então eu optei por não ir nisso. Fui para o leste europeu, conheci 6 países lá, consegui ir para a Bélgica, depois Amsterdã, depois Londres, Dublin, também foi uma outra viagem. Então, assim, Espanha, porque estava do lado, era muito fácil de ir. Então até excursão mesmo, com o programa de viagens de estudantis lá da minha cidade, a gente conseguia ir para Espanha. Então assim, para Espanha foram várias vezes. Mas consegui viajar muito e por preços muito bons, sendo que não dava tanto trabalho para planejar com antecedência. O planejamento antecipado era bem fácil de fazer, então viajar lá, e quando você está lá, é muito fácil e realmente não é caro. A 9ª pergunta é para saber o que essa experiência acrescentou para você logo quando você chegou aqui no Brasil. A experiência, quando eu cheguei no Brasil, foi uma coisa de louco, porque eu fui de coração aberto. Quando eu voltei pro Brasil, primeiro que me fez olhar o Brasil com outros olhos, me fez perceber muito mais o quanto que eu amo esse país, o quanto realmente o Brasil tem coisas maravilhosas, o quanto as pessoas daqui do Brasil são calorosas e é bom ter esse calor, mas me deu uma visão de mundo absurda. Eu abri os meus olhos pro que é o mundo e o tanto que eu quero explorar esse mundo. Então, assim, por mais que eu tenha feito um mestrado, imagina, você fazer um mestrado com 22 anos de idade, a experiência e o que me agregou realmente foi no quesito pessoal. Mudou minha cabeça completamente, eu amadureci
absurdamente, o que eu não amadureceria em anos aqui no Brasil, amadureci lá, porque todos os contatos são muito intensos, o intercâmbio é uma intensidade infinita, desde um relacionamento afetivo até uma questão de emprego, é uma intensidade completamente diferente do que quando você está vivendo sua vida normal no seu país, entendeu? Então, foi absurdamente engrandecedor para minha pessoa e para o que eu sou hoje. Se eu não tivesse feito esse intercâmbio, eu era uma pessoa completamente diferente. A questão de lidar com pessoas, de respeitar as diferenças, entendeu? Então, me desconstruiu. Mais do que já era desconstruído, me desconstruiu completamente. Foi absurdo, foi a melhor experiência da minha vida, sem dúvida. E por último, a 10ª pergunta, que na verdade não é uma pergunta, é pra você dar uma dica pra quem tá indo estudar agora, de intercâmbio. Deixa uma dica aí pra esse pessoal. Minha dica pra quem tá indo em Portugal, estudar ou trabalhar, que seja, vai, igual eu falei, vai de coração aberto, vai preparado pra não achar que tudo são flores. Porque por mais que a Europa tenha outra qualidade de vida, por mais que lá as coisas fluam mais facilmente, não é o paraíso, não é o Disney, que você pode andar despreocupado por aí assim. Você tem que ficar atento, se inteire de todas as maneiras possíveis, se inteire sobre como viajar por lá, procure se lidar bem com portugueses, relevar algumas características que são muito incisivas neles, às vezes ser muito direto na fala, procure relevar isso e se aprofundar na cultura, porque afinal você está indo morar no país deles, você está meio que entrando na terra deles, né? Então assim, a gente deve um respeito também, não é muito difícil fazer isso, então se aprofunde na cultura. E lá em Portugal realmente tem muita galera da África, tem muita galera da Europa toda, então assim, faça contatos, conheça pessoas, troque energias, experiências, porque isso é engrandecedor de uma forma inimaginável. Eu não fazia ideia do que era isso e é só estando lá, vivendo isso, para você realmente descobrir. Então vá de coração aberto. Mas é isso, galera. Muito obrigado, Tati, mais uma vez, por ter me proporcionado essa experiência e poder falar um pouquinho aqui, né? Eu tentei ser o mais sucinto possível, porque se deixar a gente fica falando horas e horas aqui no vídeo, mas no mais é isso. Muito obrigado mesmo. Aproveitem suas viagens. Obrigado. Eu que agradeço pela sua participação. Eu tenho certeza que vai ajudar outras pessoas, assim como eu também. Vai me ajudar demais essas dicas. E o seu olhar também, lógico. Eu sempre acho que a gente tem que ir para um outro lugar, igual você falou, de coração aberto, porque a gente tá entrando num território que não é nosso, né? A gente deve esse respeito às pessoas, independente de onde a gente estiver. Enfim, muito obrigada pela sua participação. Eu gostei demais do seu relato. Um beijo. E, gente, quem chegou até o final do vídeo, muito obrigada. Vão ter outros convidados também tendo esse relato maravilhoso, tanto quanto do Greg. Então, continuem aí assistindo esses vídeos e até a próxima!